os desafios da diplomacia municipal na era da globalização. Quando nós falamos deste tema, desafios da diplomacia, é importante enquadrar primeiro num contexto específico em que nós estamos a dizer que de um tempo para cá nós estamos a viver um confronto entre duas perspectivas. E essas perspectivas levam-nos à questão dos atores das relações internacionais. Durante muito tempo disse-se que só são atores nas relações internacionais, só podem falar nas relações internacionais os Estados. Tá? E nesse período, qualquer outro ator que não fosse Estado não tinha muita visibilidade nem importância nas relações internacionais. O que vale a dizer, se você não fosse presidente de um país, se você não fosse um ministro, se você não fosse um chefe da segurança de um país, o seu estatuto e a sua importância nas relações internacionais era extremamente reduzida, extremamente diminuta. E isto prevaleceu num período da história chamado Guerra Fria. Nessa altura todos nós conhecemos essa época por causa da luta entre o capitalismo e o socialismo, mas do ponto de vista prático também era uma grande confrontação para saber quem é de facto um ator. Mas quando acabou a Guerra Fria, nos anos 1990, o Estado começou a ver surgir outros atores, né? Para além dos presidentes dos Estados, dos ministros, dos governos, também começaram a surgir outros atores não estatais. Um dos atores não estatais mais importantes é o indivíduo. Eu como pessoa, né? O João como pessoa, o Antônio como pessoa. Na altura da Guerra Fria, esses indivíduos não tinham protagonismo, não é? Se não fosse presidente. Mas para além dos indivíduos, começa-se também a notar o protagonismo de companhias multinacionais, por exemplo. Estou a falar também de organizações não governamentais. E por que não as nossas cidades? Estado e cidade são coisas completamente diferentes. Então, se antes as cidades não contavam como atores de relações internacionais, depois de 1990, há cidades, há municípios que são de facto atores de relações internacionais. Já não é como era antes. Diziam que não, se você não é presidente do Estado, o seu valor é diminuído. Perdão. Então, nesta altura, quando as cidades começam a entrar em cena, quando nós começamos a ver estes novos atores, as relações internacionais começaram a ser vistas como uma descentralização das relações. Já não são relações só entre Estados, vamos descentralizar. Aquilo que os Estados faziam, também o indivíduo pode fazer, também o município pode fazer. Um aspecto que contribuiu bastante para que outros atores tomassem esse protagonismo é a própria globalização. Com a globalização, estes indivíduos, estes municípios, estas companhias multinacionais tornaram-se cada vez mais importantes. Por quê? Porque nessa altura há assuntos que começaram a surgir que o Estado, o governo, o presidente sozinho, já não podemos deixar tudo nas mãos do Estado. Era preciso descentralizar essas coisas e partilhar o protagonismo entre o Estado e esses novos atores. Porque queiramos ou não, hoje o Estado tem muitas coisas para gerir. Se deixarmos tudo na mão do Estado, as coisas não acontecem. Estou a falar de desafios do âmbito cultural, político, econômico. Isto tudo alargou a forma do Estado ver a interação no mundo. Os municípios entraram em cena. Com efeito, na atualidade nós estamos a ver que o Estado, as instituições estatais, elas coabitam muito com os municípios e outros atores não estatais. Esta coabitação entre o Estado e os atores não estatais algumas vezes é de competição
outras vezes é de cooperação ou de complementaridade. O Estado ajuda o município também ajuda o Estado, mas há vezes que o Estado e o município estão em permanente competição entre eles. Mas aqui só para dar uma vista de olhos da importância do peso de algumas cidades hoje, ou de outros atores que não são como o Estado. Eu fui buscar de propósito aqui a empresa Vale do Rio Doce. A empresa Vale do Rio Doce é uma entidade não estatal, não é Estado. Vejam só, esta empresa tem cerca de 70 anos de existência. Quantos anos tem o nosso país? 38 anos de existência. Esta empresa Vale tem um ativo de riqueza de mais de 4 bilhões de dólares e gera por ano cerca de 4 bilhões de dólares ou mais. Agora, façamos uma comparação. O nosso Estado, quanto é que nós temos de orçamento de Estado? Se dissermos 1 bilhão, estamos a dizer por exagero. Não chega a 1 bilhão de dólares. Então, só para ver a magnitude disto, temos um ator que é uma empresa que chega a ter tanto poder igual até de um Estado, se calhar até alguns consideram superior. Mas essa é uma coisa que eu depois vou dizer ao contrário. Eu não acredito que as empresas tenham mais poder do que os Estados. Estou a dar exemplo de uma companhia, mas também posso dar exemplo de uma cidade como Nova York. Posso dar exemplo de uma cidade, não precisamos ir lá longe, como Joanesburgo, aqui na África do Sul. A pujança que essas cidades têm para determinar algumas situações políticas. Dou-vos um exemplo. Em Nova York, um hotel de luxo tem muito interesse em fazer lobby para que a cidade acolha muitos eventos políticos e econômicos, porque eles ganham dinheiro com isso. Aqui na África do Sul, vou desviar um pouco mesmo, houve atores não estatais que influenciaram a cidade a puxar as negociações de paz no Congo para irem para lá. Só o fato de ter lá diplomatas, aqueles carros protocolares, aqueles hotéis, aquelas coisas todas, é muito dinheiro que vai para aquela cidade. São muitos eventos importantes que vão para aquela cidade. Então, a pujança da cidade torna a cidade extremamente relevante. E não nos enganemos, os presidentes desses municípios têm contatos influentes em toda a parte do mundo. Então, eles são, de facto, hoje, atores que pesam na vida das relações internacionais. Mas se estivéssemos no período anterior, um presidente do município era simples presidente do município. Tudo aquilo que tivesse que fazer, os contatos, tudo era controlado pelo governo, pelo Estado, e por aí adiante. A autonomia dele de funcionamento era minada. Então, o que eu quero dizer com isto, este contexto todo, é que há uma descentralização nas relações internacionais, em termos de atores. Já não é só o Estado. E esta descentralização das relações internacionais serviu para elevar o envolvimento dos municípios nas relações internacionais. Mais do que isso, a globalização e o seu envolvimento na descentralização das relações internacionais ajudou a tornar os municípios um ator relevante no auxílio dos Estados para combater os efeitos negativos que advêm da globalização. Porque isto é uma coisa que não podemos ignorar. A globalização traz aspectos positivos, mas também traz aspectos negativos. Então, os municípios são um instrumento importante para ajudar os Estados a maximizar, a ganhar as oportunidades, mas também a combater as ameaças. Tudo isto conjugado contribuiu para o envolvimento cada vez mais crescente dos municípios nas relações internacionais, e este envolvimento nas relações internacionais está a ser designado por diplomacia municipal. Este conceito, depois vamos discutir só um bocadinho para vermos aonde é que nós estamos.
Agora, há um problema no meio de tudo isto. É que as cidades, os municípios, também são agentes da globalização. As cidades, os municípios também contribuem para que a globalização aconteça. Mas, ao mesmo tempo, os municípios também são vítimas da globalização. Portanto, temos aqui dois booms, como a gente costuma dizer, onde há vantagens, há sempre desvantagens também. Não é? Então, neste caso, a globalização traz essa vantagem, mas também traz uma grande desvantagem, porque é uma ameaça, pode trazer uma ameaça a algumas dimensões da vida do município. É por isso que eu estou a considerar aqui vítima. A diplomacia municipal constitui um instrumento para a maximização das oportunidades da globalização, bem como para a minimização das ameaças. No entanto, a diplomacia municipal enfrenta um grande desafio que coloca em causa a eficiência e a sua própria eficácia. Nós estamos a dizer que o município tem que combater os efeitos negativos da globalização. Mas também estamos a dizer que os municípios têm fragilidades que podem os tornar fracassados na hora de combater essas fragilidades. Então, o meu objetivo único aqui é analisar os desafios. E o primeiro grande desafio, no meio deste tema, surgiu do próprio conceito de diplomacia municipal. Aqui recordei-me, eu perguntei ao professor Manuel de Araújo, mas este conceito eu nunca ouvi, não conheço. Falei com alguns colegas que lidam diretamente com a questão da diplomacia e disseram, não, isso aí é uma novidade para nós outros. Fiz a minha pesquisa, descobri algumas coisas e só por isso eu agradeço ao professor Manuel de Araújo, porque fez-me ver coisas que eu não tinha visto. Mas vamos a isto. Na academia e na política, temos aqui algumas pessoas que estão a exercer funções políticas. Na academia e na política, os conceitos têm muita importância. Cuidado com os conceitos. Na academia e na política. Então, quando nós pronunciamos um conceito como diplomacia diplomacia municipal, nós estamos a trazer um conceito que amanhã os meus pares na academia podem me perguntar como é que você usa esse conceito se não existe uma definição e nem é universalmente conhecido esse conceito. Tenho que ter as minhas reservas. Ok. Isso pode me prejudicar, mas também há vezes que eu posso usar alguns conceitos sem me aperceber dele e ganhar vantagem com esses conceitos. O que eu quero dizer com isso? A palavra diálogo e negociação é a mesma coisa? Não, e nem pode ser. Se eu disser inimigo e adversário, essas palavras dizem a mesma coisa? Não. Então por que eu uso uma e não uso outra palavra? Cada palavra tem o seu significado e tem a sua importância. E aqui fez-me lembrar outra vez um grande homem do nosso país, que é o presidente Chissano. Prestemos atenção quando ele fala. Todos nós vamos constatar que ele seleciona cautelosamente as palavras que ele diz. Porque as palavras têm um significado, têm um peso, principalmente o peso político. Se você não acautelar o peso político ou o valor político das palavras, você pode comprometer ou até pode ganhar na inocência ou nessa forma de usar. Então, eu cientificamente não conheço a palavra diplomacia municipal. Eu disse isto tudo só para chegar aqui. Eu não conheço esta palavra, diplomacia municipal. Mas também não posso ignorar que os conceitos e as ciências evoluem, não é? Da mesma forma que há um tempo atrás não existia o conceito, por exemplo, de diplomacia cultural. Hoje já temos o conceito de diplomacia cultural.
Há um tempo nós não tínhamos o conceito de diplomacia energética. Hoje já temos o conceito de diplomacia energética e está a ganhar um campo muito grande. E nós em Moçambique, por exemplo, hoje, com esses recursos energéticos que nós estamos a descobrir, estamos a formular uma política externa energética que é importante para nós protegermos os nossos recursos e ganharmos na competição com os outros. Então, hoje já se fala da diplomacia energética, da diplomacia econômica. Mas antes, quando nós falávamos de diplomacia, era só diplomacia, ver o diplomata. Portanto, ainda é difícil definir esse conceito. O professor Manuel de Araújo está aqui representado, mas eu depois vou fazer questão de partilhar com ele isto, porque acredito que depois disso vamos interagir, inclusive para discutir este conceito. Então, há uma grande resistência na academia de aceitar esse conceito de diplomacia municipal. Mas não podemos dizer que esse conceito não vai existir nem vai ganhar espaço. Não é por aí. Vamos acreditar. Mas até agora ainda há dificuldades. Os donos das relações internacionais, entre aspas, esses ainda têm muita reserva em aceitar essas coisas. Então, nada me impede de dizer que daqui a um tempo poderemos ter esse conceito de diplomacia municipal a comandar as nossas vidas. Não é? Porque neste caso, quando a gente diz diplomacia, estamos a falar de diplomatas. Agora, eu faria uma pergunta como esta. O presidente Manuel de Araújo, ele é um diplomata? Aqui diz-me que o presidente Manuel de Araújo é um diplomata. Mas se eu disser que ele não é um diplomata, não vai concordar comigo. Mas por que está a dizer que é um diplomata? Não é pelos instrumentos legais, é mais pelos instrumentos práticos. Para você ser um diplomata, você precisa estar na carreira diplomata. O presidente Manuel de Araújo não está na carreira diplomata. Quando você diz eu sou diplomata, é porque você entrou na carreira diplomata, começa de terceiro secretário, segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro, até chegar, por exemplo, à categoria mais alta, que é de embaixador. Não é? Da mesma forma, quando você diz eu sou militar, significa que você está na carreira militar. Não é? Então, o presidente Manuel de Araújo, como qualquer outro presidente do município aqui em Moçambique, não está na carreira diplomática. Então, como é que nós vamos dizer que ele está a fazer diplomacia municipal? Esse é um aspecto. E o tempo ajuda-nos a explicar um pouco isso. Até 1648, o Milton conhece bem essa data, que é da Paz de Westfália. Da Paz de Westfália. Alguém dizia que existia diplomacia, mas a diplomacia era exercida nas cidades-estados, e nessa altura os diplomatas, não é? Os diplomatas eram nomeados assim pontualmente para uma função ad hoc. Tipo, o chefe aqui tem capacidade de ir negociar com uma outra cidade um aumento na nossa cota de exportação de algodão. Ou o chefe aqui pode sair, vai negociar com o outro porque estão a matar os nossos animais ali. Eram negociações pontuais e saía a representar o chefe pontualmente. Chamavam-se esses diplomatas ad hoc. Chamavam-se diplomatas ad hoc. Mas o conceito de diplomata só surgiu depois de 1648, quando surgiram os estados, da forma como nós estamos a ter hoje. Então, ver o Estado hoje, território bem delimitado, temos uma bandeira, temos um hino, temos símbolos, temos reconhecimento internacional. Isso só surgiu depois de 1648. E aí é que se fala da existência de diplomatas. E os diplomatas só existem para representar o Estado, não é? Os diplomatas só existem para negociar acordos. Os diplomatas só existem para facilitar a comunicação entre os Estados. E os diplomatas existem para prevenir conflitos. Então estamos a falar na visão tradicional quando nós falamos de diplomata. Então, quem faz diplomacia tem que fazer estas coisas.
Então vamos perguntar, o presidente Manuel de Araújo, o presidente do município de Gaza, de Xaixai, o presidente do município de Pemba ou de Gorongosa, que surgiu há pouco tempo, ele faz essas funções todas? Então, só por aí nós diríamos, atenção, quando nós falamos de diplomacia militar, municipal, temos que ver o que é diplomacia, primeiro. Só aí é que nós vamos dizer se estamos ou não a ser uns diplomatas. Porque senão, eu também amanhã vou acordar e vou dizer que eu sou militar, só porque trabalho com militares. Ou então vou dizer que eu também sou um médico, só porque trabalho com médicos. Não é por aí. Então, mais uma vez, atenção aos conceitos, mas quero revisar. Não estou a negar a diplomacia municipal. Esse conceito há de surgir, há de ganhar espaço, há de ser reconhecido na academia, na ciência. Agora ainda não é. Mas não significa que não esteja a acontecer isso. Por exemplo, o presidente do município facilita ou não facilita a comunicação entre um município e um outro município? Entre este município e o governo, por exemplo, da França. Vocês têm parceiros de cooperação internacional aqui. Então, isso é ou não é fazer comunicação? Prevenir conflitos? Isso é ou não é negociar acordos? Aliás, vocês assinam acordos. Não fizeram gemelagem com a Beira há pouco tempo, mas também há gemelagem que é feita com outros municípios de outros países. Isto é, na prática, exercer algumas das prerrogativas ou funções que se reservam aos diplomatas. Então, quando nós falamos de diplomacia, estamos a dizer que a diplomacia é um conjunto de técnicas e processos de conduzir relações entre Estados. Veja só, na visão tradicional, diplomacia só é relações entre Estados. Mas há quem está a negar isso, está a dizer que não. Hoje, o município de Quilimane não é um Estado. Mas ele está a fazer coisas de diplomacia. Então, espera aí. Essa sua definição de diplomacia não é bem assim. Esse é outro aspecto. Quando falamos de diplomacia, estamos a dizer que diplomacia são relações de política externa. E quem faz política externa? Só são os Estados. Mas há quem está a dizer, ei, não é bem assim. A Vale do Rio Doce também tem a sua política externa. A ONG CARE, o World Vision, também tem a sua política externa. Então já não podemos fechar tudo ao Estado, não é? Esses também têm a sua política externa. Então eles também fazem de alguma forma a sua diplomacia. Qual é a diferença no meio de tudo isto aqui? É que como este conceito não é cientificamente ainda reconhecido, nós vamos passar a dizer a diplomacia municipal, mas colocamos entre aspas. Diplomacia municipal, entre aspas. Diplomacia cultural, entre aspas. Porque quando se fala de diplomacia, estamos a falar de Estado, política externa dos Estados. É o que estamos a dizer. Então, os autarcas hoje estão a fazer diplomacia municipal. E na minha pesquisa é coisa interessante que eu descobri. Uns falam de diplomacia municipal, outros falam de diplomacia das cidades. Mas há cidades que não são municípios. Há cidades que não são municípios. Posso falar, por exemplo, aqui de... Qual cidade? Há de vir aí uma cidade. Mas é isto que está escrito, está a ser dito aí. Diplomacia das cidades. Também.